Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dar um mergulho bem profundo e, acima de tudo, puramente neutro e investigativo sobre a história e as bases teóricas dos diagnósticos psiquiátricos. O nosso grande objetivo aqui é focar estritamente no que a literatura histórica e médica realmente documenta sobre como nós compreendemos a saúde mental e os tratamentos farmacológicos. Ou seja, vamos deixar as noções populares um pouquinho de lado e focar apenas nos textos documentados, combinado? Bom, só para a gente situar o terreno e entender de onde vem o nosso material de origem de hoje, é super importante notar que essa compilação toda tem origem numa estrutura de aconselhamento bíblico. E olha, o que é fascinante sobre esse material é que, a partir dessa perspectiva, os autores se propõem a fazer um exame extremamente rigoroso da literatura médica e psiquiátrica secular. Eles trazem à tona o próprio texto científico para entender as fundações desses tratamentos clínicos. Então, bora lá! Essa nossa análise estruturada vai funcionar literalmente como uma bússola, ajudando a gente a navegar por teorias psiquiátricas que, convenhamos, são super complexas. E nós vamos fazer isso de uma maneira muito direta, confiando inteiramente em citações literais e na íntegra de livros críticos da área, sem filtros, sem interpretações soltas. Vamos olhar para o texto puro dos autores que estudaram o tema a fundo. E isso leva a gente direto para a questão central da nossa investigação. Essa pergunta vai servir como a verdadeira espinha dorsal da nossa conversa de hoje. Os medicamentos psiquiátricos realmente tratam o desequilíbrio químico? Essa é uma premissa tão aceita na nossa cultura que a gente raramente para questionar de onde ela veio ou quais são as bases científicas reais por trás dela. Vamos acompanhar o que os pesquisadores apontam. Dá só uma olhada em como essa hipótese evoluiu ao longo de 4 décadas. Tudo começou lá em 1958, com foco na noradrenalina para explicar a ansiedade. Aí, nos anos 60, a atenção mudou para a dopamina, relacionada à esquizofrenia. Na década de 70, o grande foco passou a ser a serotonina e a depressão. E, finalmente, nos anos 80, a endorfina ligada aos circuitos do prazer. Mapear essa linha do tempo é como montar um quebra-cabeça, e ajuda muito a compreender de onde vieram as justificativas para as medicações. Vamos ler juntos a citação fundamental do livro A Criação de Diagnósticos na Psiquiatria Contemporânea, que descreve esse processo. O texto diz o seguinte: a hipótese da recaptura da noradrenalina para explicar o mecanismo da ansiedade proposta em 1958 foi expandida. Em todos eles, o transtorno é considerado um déficit de substância neuronal. A medicação entraria assim de modo compensatório. A teoria inicial via o remédio estritamente como uma reposição perfeitamente lógica, fazendo pelo corpo o que ele supostamente não conseguia fazer sozinho. Diante de uma teoria inicial tão elegante, a gente volta para a nossa pergunta âncora. E os medicamentos? Eles tratam o desequilíbrio químico? Porque, veja bem, uma coisa é formular uma hipótese bonita sobre um déficit fisiológico. Outra coisa completamente diferente e muito mais difícil é ir lá no laboratório e encontrar a prova empírica incontestável de que esse déficit realmente existe. E o resultado das buscas por essas provas empíricas é bem revelador. Em 1984, investigadores do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, o prestigiado NIH, avaliaram a fundo a teoria da serotonina. Segundo o livro Anatomia de uma Epidemia, olha só a conclusão contundente que eles extraíram. As elevações ou diminuições do funcionamento dos sistemas serotoninérgicos por si mesmas não tendem a estar associadas à depressão. É uma ausência gigante de correlação empírica que já colocava um enorme ponto de interrogação nas pesquisas da época. Essa enorme dificuldade de comprovação no laboratório ganha ainda mais força com outra afirmação bem incisiva das nossas fontes. O texto relata o seguinte: acreditava-se que o comportamento e as emoções da pessoa com depressão eram causados por um desequilíbrio químico no cérebro. Nunca se publicou uma nota sequer ou artigo científico que comprove a deficiência de serotonina. Em 50 anos de tentativa, ainda não dispomos de um estudo bem documentado. Pensa nisso. É o balanço de meio século de literatura científica através da lente crítica desses autores. Então, pausa para a gente repor o foco aqui e perguntar de novo. E os medicamentos? Eles tratam o desequilíbrio químico? Se a demonstração científica do desequilíbrio em si encontra uma barreira de 50 anos, como os especialistas e os historiadores começaram a avaliar essa teoria dentro do próprio meio acadêmico? Isso leva a gente para algumas das críticas históricas mais provocativas apresentadas pelas fontes. O pesquisador David Healy usou palavras extremamente severas em 2005.
Mantendo estritamente o que está no relato, o texto diz: David Healy, que escreveu vários livros sobre a história da psiquiatria, chegou a dizer, em 2005, que essa teoria precisava ser jogada na lata de lixo da medicina. A teoria serotoninérgica da depressão, escreveu ele com evidente exasperação, é comparável à teoria masturbatória da loucura. É uma analogia fortíssima, trazida justamente para ilustrar o nível de descrédito que a ideia havia alcançado entre certos críticos. Mas por que tanta exasperação? O ponto crucial está muito bem detalhado aqui. Trata-se de uma limitação física mesmo, como o livro de Inscrições e Prescrições aponta. Desde que somos incapazes de medir os níveis de neurotransmissores no cérebro de uma pessoa que está sendo tratada com esses medicamentos, não podemos realmente provar que essas drogas são realmente responsáveis por quaisquer mudanças. Diferente de um exame de sangue para outras coisas, medir neurotransmissores num cérebro humano vivo durante o tratamento ainda não é uma realidade fácil de quantificar diretamente. Avançando mais um pouco na nossa investigação. E os medicamentos? Eles tratam o desequilíbrio químico? Já que a gente não consegue medir com precisão e as evidências daquele déficit original são amplamente questionadas por essa literatura, como exatamente essas substâncias agem na complexidade do cérebro humano? No material-fonte traz um contraste que é muito nítido entre o que o público geral imagina e a realidade mecânica proposta. De um lado, a gente tem um mito, a ideia de que esses compostos são balas químicas que acertam um alvo específico com uma precisão cirúrgica. Do outro lado, a realidade farmacológica sugerida pelos críticos, descrita de forma bem crua como ataques químicos metralhando sítios. É uma mudança drástica na maneira de entender como essas substâncias funcionam. Vamos ler na íntegra a citação que constrói essa imagem, tirada do livro A Culpa é do Cérebro. O autor declara: a medicação psiquiátrica não está tratando um desequilíbrio químico verificável no cérebro. Ao contrário da percepção pública, as medicações psiquiátricas não são balas químicas que acertam um alvo. Elas são mais como ataques químicos metralhando sítios químicos cerebrais e torcendo pelo melhor. A ênfase toda recai na falta de direcionamento específico. É um quadro de uma intervenção massiva e sistêmica, bem longe daquele ajuste cirúrgico delicado. E aprofundando um pouco mais esse mecanismo sistêmico, a gente tem o caso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os famosos ISSS. O livro A Tristeza Perdida afirma na íntegra: os ISS não são dirigidos a uma doença específica, ao contrário, agem sobre um sistema neuroquímico geral que influencia muitas funções cerebrais, tanto em pacientes saudáveis quanto em doentes. Os placebos se saíram melhor do que os antidepressivos no caso da depressão. Eles agem no sistema de forma geral. E a fonte ainda traz essa anotação provocativa de que, em algumas pesquisas sobre depressão, os placebos chegaram a superar os agentes farmacológicos. O que traz a gente, pela última vez na nossa análise, para a nossa pergunta fundamental: e os medicamentos? Eles tratam o desequilíbrio químico? Toda essa base teórica e as citações literais que a gente acompanhou até aqui pavimentam um caminho para a grande conclusão extraída desse escrutínio. E olha, é uma conclusão que vira a premissa original completamente de cabeça para baixo. Preparem-se para o impacto dessa afirmação do livro Anatomia de uma Epidemia. O texto argumenta enfaticamente: mas o que está claro é que o medicamento não conserta um desequilíbrio químico do cérebro. Na verdade, faz exatamente o inverso. Antes de ser medicada, a pessoa deprimida não tem nenhum desequilíbrio químico conhecido. As drogas não normalizam a química do cérebro, mas a transtornam. E fazem isso num grau que poderia ser considerado patológico. Na visão apresentada pelos autores, o tratamento não corrige um defeito, mas sim cria uma nova condição, induzida quimicamente no corpo. O que, inevitavelmente, deixa a gente com uma reflexão poderosa para encerrar. Se aceitarmos os dados dessa literatura crítica de que os medicamentos podem acabar criando um estado patológico artificial em vez de curar um déficit biológico previamente comprovado, como isso remodela de forma profunda toda a nossa abordagem contemporânea à saúde mental? É uma questão monumental, uma questão que exige muito estudo, muita transparência e uma avaliação sempre criteriosa das evidências disponíveis. É absolutamente essencial continuar buscando conhecimento puro e debatendo as fundações dos nossos tratamentos. Muito obrigado por acompanhar essa nossa investigação através das fontes teóricas. Até a próxima análise.